Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, este é o programa Posso Crer no Amanhã. Muito bom dia, se você me assiste pela TV Bandeirantes, pelas mídias, muito boa noite se você está participando da rede de rádios, é um prazer sempre. E hoje, começando uma nova semana, já criando este foco na vida espiritual. O homem sem Jesus, ele é absolutamente zerado na vida. Sem Jesus Cristo, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas quando você tem Jesus como autor da sua fé, ele é autor, mas é também consumador da sua fé. Então, coisas extraordinárias acontecem na vida, coisas surpreendentes. E eu começo este programa usando profecia para a sua vida, e profetizando que você realmente reveja com os seus olhos físicos, toque com as suas mãos aquilo que para você seria absolutamente impossível. O Deus da Bíblia é o Deus dos impossíveis. Os possíveis nós realizamos, os impossíveis realiza o Senhor. Então hoje começamos uma semana crendo que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Em particular, eu me dirijo a você que foi surpreendido semana passada com um diagnóstico médico bastante sombrio. E você sabe, a medicina também tem limites. Foi dada por Deus, mas ela é limitada. Há coisas que transcendem a capacidade da medicina, a capacidade médica. É aí que Deus entra. É aí que o dom da cura, a operação de milagres entra. Então você que está surpreendido também por uma crise financeira, você que tem um lar esboroado, uma família em ruínas e você tem olhado e tem dito, olha, eu não vejo perspectivas de nada mudar. Assim como tanta gente acreditava que nunca nada mudaria no Brasil. Muita gente desistiu do Brasil, muita gente foi embora deste país porque dizia, nunca nada mudará. E nós estamos certos de que em oração nós estamos plantando, semeando um novo Brasil. Temos convicção de que Deus desmontará todas as oligarquias que têm infernizado politicamente a vida do Brasil e vai constituir aqueles que, chamados por Deus, governarão com justiça, com equidade, com temor e com tremor, para que tenhamos uma nação nova em 2018. Então, eu acredito neste Deus, e deixo isto patente, o Deus dos impossíveis, porque eu também sou fruto de impossibilidade humana e de possibilidades de Deus. Eu vi, e já lá se vão tantos anos, mas na minha juventude, quando eu participava da vida militar, um acidente terrível, politraumatismo, polifraturas, toda a limitação e incapacidade em leitos de hospitais. E de repente, quando já não havia perspectiva de nada, o agir de Deus veio e me transformou num homem de Deus. Me curou a alma, me curou o físico, me curou o espírito, me deu vida. E esta vida está aqui hoje, no meio de comunicação, para lhe dizer, se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele quer fazer isso com você. Você tenha hoje a confiança de que algo grandioso começa a suceder a partir desta programação. Diga então, eu recebo para a minha vida. Amém? Muito bem. Durante esses últimos programas, nós temos
mergulhado no livro dos Gálatas, porque eu quero que esse programa seja um programa que acrescenta a vida espiritual, que seja um programa de reflexão, seja um programa de verdade. Quando você ouve um pregador de verdade, essas verdades são sementes que vão sendo semeadas no coração e elas germinam, dão frutos. Dizem que, a palavra diz, alguns a 30, outros a 60, outros a 100 por um da semente. Mas toda vez que a palavra é pregada, há frutos. E hoje nós damos continuidade ao livro dos Gálatas. A igreja dos Gálatas é uma igreja bem atual. Ela foi iniciada pela palavra da graça, por Paulo, e ela começa a ser permeada pela lei. Aí, surpreendentemente, Paulo descobre que Pedro, João, Marcos, Tiago, os pregadores de Jerusalém, tinham invadido a igreja e trazido ou tentado implantar a lei de Moisés. Isso chama religião. Religião faz muito mal à vida das pessoas. Religião é uma carga negativa na vida das pessoas. Então, Paulo escreve aos Gálatas e ele faz da carta aos Gálatas uma carta de independência, uma alforria para a vida espiritual. Ele diz, olha, há uma insensatez, diz no capítulo 3, se você se deixa fascinar por aqueles que pregam a lei. Muita gente está assistindo nosso programa e está dizendo, olha, o senhor tem razão, Deus está tirando um fardo da minha vida desde que eu lhe ouvi, porque há coisas que se praticam em nome de Deus que são exatamente a forma de profanar o sangue da aliança. É uma forma de você negar o sacrifício de Cristo. Então, Gálatas recebe esta carta de alforria, a independência, a liberdade cristã, e nós estamos já conhecendo, por exemplo, quando Paulo diz em Gálatas 3:10, olha, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. É muito dramático você imaginar que uma pessoa está num lugar que pensa que é uma igreja, mas que vive de obras da lei, né? Vive de sacrifício, vive de abluções, de batismos, de vigílias, de pagar o preço. E na realidade isto tudo são maldições na vida dos cristãos. Então não tenha medo se você hoje disser, eu quero ser livre, eu não quero ser um religioso. Jesus disse isso, conhecereis a verdade vos libertará, não aprisiona. Eu conheço gente, e assim eu vivi durante muitos anos, que pensando ser livre, era escravo. Então nós estamos conhecendo verdades através da reflexão, verso por verso, do livro de Gálatas. E hoje estamos no capítulo 3, versículo 15, assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente é que é Cristo, e ao teu descendente que é Cristo. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar a forma que venha, ou de forma que venha a desfazer a promessa. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem veio primeiro, a graça ou a lei? Primeiro veio a graça. E quem foi, ou a quem o Espírito de Deus revelou o pacto da graça? Ao pai Abraão, ao nosso pai na fé. Então, Deus estabelece a graça de Deus através de Abraão. Abraão, você sabe, é exponencialmente uma das figuras mais importantes da Bíblia Sagrada. E Deus se revela a Abraão desde as questões familiares até as questões das nações. Ele disse, olha, se alguém te abençoar, eu vou abençoar. Se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Seja você, Abraão, uma bênção. Então, a primeira coisa que eu entendo da graça de Deus é que a graça de Deus veio para sermos uma bênção, não para sermos
uma maldição. Deus não se revelou a Abraão gerando um tipo de relação na base de escravidão, na base de imposições, na base de sangue no joelho, na base de noites sem dormir. A relação com a vida de Abraão e a vida de Deus era uma relação de justiça e de fé. Por isso é que Paulo está dizendo que o que Deus estabeleceu com Abraão veio depois, 430 anos depois, veio a lei de Moisés, e essa lei não anula a graça. Então, é por graça, não é por obras. É por graça, não é por sacrifício. E a quem Deus estabeleceu, ou para quem Deus estabeleceu a lei, chamada a lei mosaica? Para os judeus. Deus trouxe não só os 10 mandamentos, mas ele tinha 613 mandamentos. Deus exigia de uma relação com os judeus que não exige de mim como de origem gentílica, que eu não tenho sangue de Israel nas minhas veias. Então, muito interessante nós pensarmos nisso. Como era a relação, como foi a relação de Deus com Abraão? Uma relação de fé. Como é que Abraão foi justificado? Foi justificado pela fé, pela justiça que ele recebia de Deus e que Deus lhe imputava e que ele recebia por fé. Então, nós temos passagens bíblicas tremendas. Por exemplo, onde começa a vida de relação material e financeira com Deus? Começa com Abraão. Quando Abraão voltava daquele momento dos 318 que mataram reis e trouxeram despojos, veio a primeira manifestação de Deus, a primeira parousia. Diz que Melquisedeque se manifestou a Abraão, trouxe pão, trouxe vinho, celebraram a ceia, e diz que Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Então, quando nós estamos tratando de dízimo, nós não estamos tratando de valores percentuais, pedaços, né? Aquela gorjeta para Deus. Nós estamos tratando de uma lei de Deus. Quem é que inspirou Abraão a ser um semeador, um dizimista fiel? Foi quem? Foi um apóstolo? Foi uma igreja? Não, foi o Espírito de Deus. Ele, quando estava na presença da primeira manifestação em carne de Deus, né, através de Melquisedeque, ele pegou os dízimos de todos os despojos e entregou a Melquisedeque. Então, esta relação do dízimo, por exemplo, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Depois ela se estende pela lei, depois ela se estende em Jesus Cristo, ela se estende a Paulo, ela se estende pela história toda da humanidade, porque nós entendemos que o dízimo é do Senhor, o dízimo não é nosso. E se você começar a plantar sementes financeiras na obra do Senhor, se você começar a ser um fiel dizimista, você vai se surpreender, porque a Bíblia diz isto, que o primeiro dizimista da Bíblia, quem foi? Foi Abraão, 430 anos antes da lei. Então, não vem, as pessoas querem muitas vezes pensar que a lei é que trouxe este comprometimento da nossa relação financeira com Deus, e não foi a lei, foi a graça de Deus 430 anos antes da lei. E diz que o que a lei promulgou não pode anular o que Deus fez com a graça do Senhor. Então, eu sou um pregador da graça, eu não tenho nenhuma relação com a lei de Moisés. Eu ouvi o Espírito me falar, já tem, inúmeros anos aí, foi em 1986, quando eu perguntava e dizia: Deus, eu fui chamado para servir a Moisés ou eu fui chamado para servir a Jesus? Então, mudou ou não mudou o sacerdócio? Mudou ou não mudou a lei? Mudou. Se não é mais Moisés e a lei de Moisés, é a graça e é Jesus Cristo. Então, este entendimento da liberdade cristã, este entendimento que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, Paulo disse, não é por obras, se for por obras, já não é por graça. Então, esta relação que eu tenho com Deus não tem mais
nada a ver com sacrifícios, vigílias, jejuns, paga o preço. Esse fardo que no livro de Gálatas, Pedro teve a coragem de dizer, olha, nossos pais nem com um dedo quiseram carregar esse fardo, porque obrigas as pessoas a carregarem esse fardo da religião mosaica, quando nós não temos nada a ver com Moisés. Por isso é que Paulo diz, quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição. Então, é muito interessante esta questão, porque ele disse, se vós, isso vos digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, eu gosto muito de ficar com a verdade da Bíblia. Eu gosto muito de ficar com o que Deus diz, não com o que a tradição diz, não com o que os homens dizem, porque quando é homem é filosofia, e quando é filosofia não é segundo Cristo. E às vezes as pessoas vivem confundidas, achando, olha, quanto mais eu pagar o preço, quanto mais eu sacrificar, mais Deus vai me amar. E não é verdade. Porque se você for justificado pelas obras da lei, você anula a graça de Deus e Cristo morreu em vão. Então é preciso que você saiba disso. Depois a palavra diz, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Então, para que veio a lei? A lei, qual foi a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Ele não disse que você teria que viver pela lei o resto da vida, disse até que viesse o descendente. E o descendente quem é? Um só, é Jesus. Quer dizer que quem tem Jesus não tem mais parte com a lei de Moisés. Você tem que entender isto, deixar de sofrer, deixar de viver uma vida angustiada, amedrontada, porque o diabo fez, porque o diabo viu, porque a fogueira santa, porque o óleo de Jerusalém, porque o sal grosso. Amado, isso tudo não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Vamos lá, qual a razão da lei? Ele disse, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Diz que a lei foi até que chegasse o descendente. Chegou o descendente. Quer dizer que desde 2017 anos atrás, nós, povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, não temos mais nada, nenhum vínculo com dias de festa, comidas, bebidas, luas, sacrifícios, não temos mais nada. Isso era a sombra dos bens vindouros. Nós agora não vivemos de sombras, nós vivemos de algo tangível, substancial. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se veio aquele que era o descendente da promessa, Jesus, diz, foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Quer dizer que até Jesus Cristo era o pacto da lei, era a lei, era o Velho Testamento. A partir do momento que veio o descendente, Jesus diz, eu não vim anular a lei, eu vim corroborar, eu vim cumprir e cumpriu. Naquela cruz, quando ele deu aquele último suspiro e disse, consumato est, tudo foi consumado, ali termina definitivamente a lei de Moisés, até que viesse o descendente. Ali começa um novo pacto, de melhores e superiores promessas, aí começa uma nova aliança, aí tem um rompimento com esse cordão umbilical, porque a igreja de hoje é uma igreja cristã judaizante. E Paulo deixa claro aos Coríntios, ele diz que o ministério da lei é o ministério de condenação e de morte. Aos Gálatas diz ministério de maldição, obras da lei geram maldição, geram prisão, geram escravidão. E eu queria neste minuto final exatamente me dirigir a você. Diz que até que venha o descendente já veio. Então, para que ele veio se a igreja tradicional de Jesus continua vivendo como se fosse uma igreja judaizante?
Qualquer pregador hoje em dia, e há exceções, claro, mas são poucas, todos os pregadores dão ênfase na perda da salvação, tirar do livro da vida, na força do diabo, até as figuras angelicais. Você vê quando você vê aí numa porta de uma loja uma carranca, você vê uma carranca de ocultismo gigante, depois vê uns anjinhos com o rostinho pintadinho, com o cabelinho aneladinho, umas figurinhas barrocas, sem entenderem que os anjos são ministros, são labaredas de fogo, são ministros que liberam poder para cuidar do povo de Deus, aqueles que hão de herdar a salvação. Então, é muito importante que você hoje reflita. Você quer viver como um judeu, sendo do tempo da graça? Não pode. Não se podem misturar os pactos, não vira uma vida morna. E Deus reclamou com a igreja, dizendo: não és quente nem és frio, és morno, estou a ponto de vomitar da boca. A igreja verdadeira qual é? É a igreja cujo fundamento é Cristo. Qual Cristo? O ressuscitado. Nós não servimos ao Cristo nos dias da sua carne. Nós servimos aquele que ressuscitou. Nós não profanamos o sangue da aliança, nós não ultrajamos o Espírito da graça, porque se eu quiser viver a lei de Moisés sendo um gentio, eu estou ultrajando o Espírito da graça, eu estou profanando o sangue da aliança, eu estou pisoteando o sacrifício de Cristo, eu estou chamando Deus de mentiroso. É por graça. Então, sinta-se aí aliviado, tire esse fardo do seu coração, tire a religião da sua vida, deixe só Jesus. Você é propriedade exclusiva. Jesus, Cristo, o ressuscitado. Amém? Graças a Deus por isso. Muito bem. Hoje é segunda-feira e logo à noite teremos uma imperdível noite de oração e milagres. Temos um ministério que chama à existência as coisas que não existem. Trata as coisas que não são como se já fossem. É um ministério de fé. A oração no nosso ministério é inegociável. Somos uma igreja de oração. Temos uma reunião poderosa todas as segundas-feiras. E se você quer ver uma grande mudança na sua vida, venha estar conosco esta noite. Bispo André e Bispa Cristiane dirigem esse trabalho aqui na Catedral da Igreja Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Amanhã temos escola bíblica, 10 da manhã com o Bispo Daniel. E quarta-feira, uma grande noite de família. Nós estamos conhecendo fundamentos que tornam a família forte. Porque não há coisa melhor da vida do que ver um homem e uma mulher em aliança, gerando a felicidade da sua família. Então, vamos ter aí uma semana muito importante para a vida da igreja. Nosso telefone é 30 17 90 90. Sinta de Deus este convite para você conhecer os ministérios da Igreja Cristo Vive e aqui viver a graça do Senhor Jesus Cristo, sem o fardo da lei, sem as escamas da lei, sem os véus da lei. Você é livre. Jesus disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Estamos terminando o programa. A minha gratidão a Deus pela vida do povo desta igreja, que mantém o seu suporte para que a igreja possa cumprir os seus planos da grande comissão. Em particular, todas as segundas-feiras eu expresso o meu amor e a minha gratidão pela família Ambrósio, o meu querido Rodrigo e Fabiana Ambrósio, donos do Turbomil, Vilemil Mesquita, este mercado que é uma bênção. Eu sempre digo às pessoas da Baixada, é lá que você deve fazer as suas compras, porque é de lá que vem a bênção para a evangelização das nações. Em nome de Jesus. E eu quero, antes de terminar, fazer um desafio. Há muitas pessoas que têm um desejo de investir na obra de Deus. A obra de Deus traz um retorno maior do que a Bolsa de Valores ou do que os juros bancários. A obra de Deus, investida, as suas sementes, o seu amor, o seu tempo, o seu dízimo, a sua oferta de amor, lhe trará bênçãos muito grandes. Semeie sementes na obra de Deus. Ligue para nós, 30 17 90 90.
solicite um carnê. Nós queremos muito que este programa se mantenha como uma voz de Deus para esta nação, mas nós precisamos da sua colaboração. Ligue o telefone 3017 9090 e diz: eu quero colaborar, eu quero investir, eu quero cooperar com este homem de Deus para que almas sejam salvas. Amém? Voltamos amanhã. Meu nome é o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso governo da igreja. Nós dizemos: é por fé, o descendente chegou, é Cristo, Cristo o ressuscitado. Graça e paz em nome de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.